Eu acabei de sair de uma experiência frustrada de bloco, que eu me arrumei, eu cheguei no bloco e o bloco acabou. Esse é o meu nível carnavalesco. Eu chego no bloco e ele termina. Com isso à parte, eu gostaria de falar que ontem eu assisti o filme do Morro dos Ventos Uivantes. E eu vou dar meu parecer quanto ao filme, mas antes eu vou falar sobre o livro. Antes de mais nada, por favor, se inscreva no meu canal, curta, tá? Eu tô gostando muito que eu estou crescendo, eu estou ficando feliz. E me siga no Instagram também, lá eu tô um pouco menos assídua, mas lá eu posto minhas leituras, a porcentagem, quantas estrelas eu dou pras coisas, blá 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 blá. Enfim, vamos falar primeiro sobre o livro e depois vamos falar sobre o filme. Fechou? Fechou. Então, primeiramente, o livro começa com a história de um cara que vai alugar a casa do Morro dos Ventos Uivantes de um proprietário. E esse proprietário é muito imbecil e aí, na verdade, não é só o proprietário. O proprietário parece que é o ápice da imbecilidade e todos os outros pairam numa nuvem imbecil, não no mesmo nível, mas assim, parecido, entende? Ele acaba descobrindo um pouco mais sobre a vida deste proprietário. E aí que a história entra e começa o fervo. A gente descobre então que este proprietário se chama Heathcliff e que ele, na verdade, foi adotado por uma família, que é a família Earnshaw. Ele chega sem saber falar inglês direito, ele tem a aparência de uma pessoa que é diferente, ele não precisa nem abrir a boca para as pessoas olharem e verem que ele é diferente. No início da história, ele é descrito como um cigano de pele escura. Então, galera, é muito provável que ele seja de uma ascendência romani. Então, romani tem uma característica muito voltada a uma aparência parecida com a dos indianos, por exemplo. O árabe, enfim. Com o tempo, ele vai aprendendo a língua inglesa. O filho desse cara fica pé da vida por conta de ciúme, por conta de tratar ele como igual. Só que ele é muito protegido não só pelo pai, ele também é protegido pela Catherine, ou a Cathy, que é a irmã desse moleque. Mas, assim, ele enquanto é adolescente barra criança, ele consegue se virar bem, porque ele dá umas ameaças, ele ainda tem um pouco de poder. Depois que esse pai falece, ferrou pra ele, que por sinal recebe o nome de um filho desse pai, dessa família que morreu, que é Heathcliff. E nisso ele vai construindo também uma relação de muito carinho e até de uma paixão platônica pela Cathy e a Cathy por ele. Só que é muito perceptível que não vai dar certo por um motivo importante, porque o irmão da Cathy, ele se torna o atual proprietário das terras dos Earnshaw, ele é o herdeiro principal porque ele é homem, e a Catherine fica meio que subordinada a ele, né? Embora ela seja irmã, ela ainda assim depende da aprovação dele para fazer as coisas. Então, como eles têm uma relação, o irmão da Cathy e ele tem uma relação péssima, nunca que isso seria aprovado, nunca teria o apoio. E a Catherine tem isso muito esclarecido na mente dela. E então ela sabe que casar com ele não é uma possibilidade. Então ela acaba que conhece esse outro personagem que mora na casa do outro lado do morro, que são os Linstons. Não lembro se é Listons ou Liston, mas enfim. E aí a Cathy acaba se casando com ele. Eu quero que vocês entendam que tudo isso a gente descobre a partir da perspectiva da empregada da casa que conta pro locatário do Heathcliff, né? Então, assim, o início do livro começa no futuro, aí ela conta, aí ele pergunta, vai perguntando pra empregada, que se chama Nellie,
que é muito importante aqui, toda essa história é contada na perspectiva da Nellie, e aí volta pro passado. E aí a gente vai e percebe e vê tudo, todas as coisas. E a gente percebe que a Nellie, ela tem um dedinho ali de fofoqueira, de manipulação das coisas. Então acaba que ela acha algumas das crianças um pouco irritantes. Aí ela, se ela percebe alguma coisa que pode prejudicar, ela vai lá e vai... vou deixar as coisas acontecerem, não tô nem aí. Ou então ela fala umas coisas pros outros que prejudicam outras pessoas também. Então, enfim, é isso. A Nellie é muito importante pra criação de conflitos aqui nas histórias. Então, o maior conflito que meio que determina o destino de todos é quando a Nellie deixa o Heathcliff ouvir a Catherine falar que ela nunca se casaria com ele porque seria péssimo. Aí o Heathcliff vai embora e ela... Só que assim que ele vai embora, ela declara todo o amor que ela tem por ele, só que para a Nellie. Ela tá desabafando com a Nellie. Só que a Catherine, ela é uma pessoa muito volátil de humor e de tratamento. Ela é meio imprevisível, entende? Então, a Nellie guarda muito rancor de certas atitudes da própria Cathy. A Cathy é completamente piradinha na cabeça, doida, sabe? Realmente. Enfim. E nisso, dá uma grande merda generalizada. A Cathy se casa com o Linton lá. Gente, eu esqueci o nome do cara, tá? Mas eu acho que é Edgar, mas eu não tenho certeza. Ela descobre depois que o Heathcliff foi embora. Ela fica muito triste, mas ela vive a vida dela. Aí a Cathy se muda pra casa dos Linston. E depois de alguns anos, eles recebem a visita do Heathcliff de novo. Olha só que loucura. A gente sabe que ele tá planejando coisas. Ele tá querendo... Ele é muito manipulador. Ele volta com sangue nos olhos. Ele já não tem mais limite nenhum. Ele tá ali pra ferrar com a vida de todo mundo. E menos com a Cathy. Porque a Cathy, ele ainda guarda um certo amor por ela. E eles se identificam muito. Tanto que tem a grande frase mais famosa desse livro, que seja lá do que as nossas almas são feitas, a minha e a dele é a mesma, sobre a mesma coisa, é a mesma substância. Então eles têm uma relação muito próxima, só que a irmã do Linston acaba tendo um crushzinho nesse Heathcliff. E a Cathy sabe que é manipulação. Ela sabe. E ela também tem uma pontada de ciúme. E aí ela fica, então vai lá, vai se ferrar. Eu acho que você vai se ferrar, mas vai lá, não sei o que. E aí ela vai e se ferra realmente. Aí ela se muda pra casa do Morro dos Ventos Uivantes. Mas por que ela foi pra casa do Morro dos Ventos Uivantes? Porque a gente descobre que o Heathcliff foi para aquela casa. O irmão da Cathy já tá completamente alcoólatra, largado pra bebida naquela época, porque a mulher dele faleceu e ele ficou muito deprimido. Aconteceu a mesma coisa com o pai dele em relação à mãe. Então, meio que o ciclo retorna aí. A questão ele já não tá mais naquela energia toda. Ele parece que o Heathcliff também conseguiu parte da casa, comprar parte da casa através do jogo de cartas com o irmão da Cathy. E nisso, o irmão da Cathy tem um filho muito maltratado. Ele é muito maltratado pelo pai. E aí o Heathcliff meio que adota esse moleque, mas ele não quer dar muito poder a esse moleque porque ele é filho de quem ele é. E aí ele vai e joga ele pra ser o criado da casa. Não ensina a escrever, não ensina a ler, não ensina nada. Porque, embora ele seja o herdeiro da casa e de tudo, ele não tem dinheiro de nada. Porque o pai, na depressão dele, ele gastou tudo com bebida. Então ele meio que faliu a casa depois. E esse moleque, o filhinho dele, ele nasceu sem saber a origem dele de fato. Enfim. E aí
O Heathcliff, ele tá tudo nesse trelelê e tal com a Cathy. A irmã do Liston tá afim dele e ela vai, fica com ele. E eles conseguem se casar, mesmo com a desaprovação do Liston. E, obviamente, que ela se arrepende logo em seguida. Ela se arrepende. Depois disso, ela tem um filho com ele, um herdeiro. Só que ela consegue vazar dali. Vaza. Ela vai pra outra cidade, tem um filho, cresce, não sei o que, nananã. E nisso tem todo o processo do Liston que proíbe o Heathcliff de ir para a casa da Catherine. Isso deixa a Cathy completamente aborrecida, muito deprimida. Ela começa a adoecer mentalmente. Ela engravida, né? Ela já estava grávida nesse processo, então ela, no final, pare o filho e morre, se eu não me engano, foi no parto ou logo após o parto. Quando ela morre, o Heathcliff perde completamente a noção do que é civilizado aqui. Todo mundo tem que sair de frente dele, porque você vai tomar. E aí, ele agora tá focado apenas na vingança. Ele perde completamente qualquer parafuso que tinha na cabeça dele. Ele tem um momento que ele desenterra a cova da Cathy e olha pra ela e tal, e aí ele percebe que ele inclusive pede isso no livro, ele pede que ele seja assombrado pelo fantasma dela e tal. E de fato ele mas ele nunca vai largar da vingança dele, que é se vingar das pessoas que fizeram mal a ele e também se vingar a todas as gerações seguintes. Em dado momento também, o irmão da Cathy morre. Então, as pessoas que fizeram mal ao Heathcliff vão morrendo, tá? O Linton, em um dado momento, morre também. E só sobre os herdeiros de todo mundo, né? Os filhos das próximas gerações de todo mundo. Vou nomear a galera aqui agora. Outra parte do livro, da metade pro final agora do livro, que é esse triângulo amoroso. Nós temos a Cathy, que é a filha da Catherine, do Heathcliff. Então, essa Cathy que eu vou citar aqui não é mais a do parzinho romântico do Heathcliff, tá? Então, temos a Cathy, nós temos o Linton, que é o filho do Heathcliff com a irmã do Linton. Então, ela usou o nome, tá, de família dela, tá, pra dar o nome do filho. E nós temos o Hareton, que é o filho do irmão da Cathy, mãe. Enfim, é isso. Então, esse é o triângulo. Cathy, Linton e Hareton. Cathy é proibida veementemente de ir para o Morro dos Ventos Uivantes. Mas, obviamente, sempre quando você fala para uma criança não fazer alguma coisa, ela vai lá e faz. Então, ela foi pra lá, conheceu o Hareton, que é o primo dela, mas ela não sabia que era primo. Quando ela descobriu que era primo, ela ficou pé da vida, porque claramente o Hareton, ele não é escolarizado, ele aparenta ser uma pessoa bruta, porque ele xinga geralmente todo mundo, qualquer coisa que aconteça, mas é nítido, gente, é nítido que o Hareton tem uma quedinha pela Cathy. Só que a Cathy é muito nariz em pé e tal, enfim. Ela descobre que ela tem esse outro primo, que é o Linton. Só que vocês lembram, né, que eu contei que a irmã do Linton vazou com o filho, só que ela morre. E aí o Heathcliff vai lá e pega o filho pra ele. O coitado do Linton, ele acaba conhecendo a Cathy porque ele vai morar um tempo na casa dela. Só que é de direito do Heathcliff ficar com o Linton, porque é o pai dele. Então ele vai e pega o filho pra ele. Tudo bem? Entendido por aqui? Ok. E aí a Cathy vai às escondidas pro Morro dos Ventos Uivantes para ter contato com esse primo que ela considera como primo legítimo, sendo que todos ali são primos legítimos. Só que um aparenta mais do que o outro. E aí o que acontece? É uma tristeza também, porque a gente vê o Linton e a Cathy se aproximando e Hareton sendo excluído, porque
ele aparentemente não entende muita coisa, e aí ele tenta ler, ele se esforça para aprender a ler, e a Kathy fica zombando, falando que ele é burro, que não sei o que, é uma maldade que só, gente, é horrível. E aí ela fica babando o ovo do Linton, que é um babaquinha, que é um garoto mimadíssimo, entende? Ele é fracote, tem uma imunidade baixíssima, só que ela cuida como se ele fosse um ursinho carinhoso, sabe? Todo um negocinho feito de porcelana. Heathcliff vê esse triângulo ali e ele manipula geral, fica manipulando esse triângulo, e ele não quer que a Kathy fique com o Harrington, porque ele é filho do irmão do cara que fez mal pra ele. Ele quer que a Kathy fique com o Linton, porque é filho do Heathcliff. Para então a Kathy e o Linton fiquem sob a vigilância e manipulação dele. Ele quer ter controle e poder sobre eles, para fazer a vida deles um inferno. É essa a motivação dele. Isso acaba acontecendo, ele acaba fazendo esse casamento forçado, porque a Kathy, ela se esforça pra gostar muito do Linton, e aí eles ficam juntos e tal, nananã, só que o Linton é muito fraquinho, coitado, ele acaba morrendo logo depois do casamento. E aí a Kathy, aos poucos, ela vai dando o braço a torcer, e acaba ajudando também o Harrington a ler e escrever, e eles fazem isso escondido, tá? Escondido do Heathcliff. E enfim, no final das contas, a gente começa a perceber que o Heathcliff passa a não ser tão dedicado para a sua grande vingança. Muitos anos se passaram. Esse cara que tá escutando toda essa conversa da tal Nellie, que é empregada, ele começa a perceber que o Heathcliff tá ficando lelé da cuca, tá vendo o fantasma da Catherine. Então ele acaba indo de base. E aí nós temos finalmente algum tipo de felicidade nessa história, em que a Kathy, filha, fica com o Harrington, que é um carinha maneiro, e acaba que os verdadeiros herdeiros dos Earnshaw, eles acabam tendo um final feliz, e o pobrezinho do Linton vai jogar de lado, né? Vai jogar pro lixo, basicamente. Com isso termina o livro do Morro dos Ventos Uivantes. É uma história sobre amor? Não. É um amor obsessivo que é retratado aqui. Catherine, ela morre no meio do livro, e a história é sobre vingança. Completamente sobre vingança. Como o oprimido se torna o opressor. Como a violência gera violência. Então, não é sobre romance a história. O que rola aqui é uma história de vingança e degradação humana. Com isso, eu fui ver o filme, né? Todo aquele babado, né? De ver o trailer, Jacob Elord, não é esse o sobrenome dele? Acho que é. Que aí é completamente branco. E aí gera aquele grande burro. Sim, pleno século XXI, Heathcliff é branco, sendo que a gente sabe que ele não é, blá 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 blá. Enfim. Gente, aconteceu o que eu mais temia, que é o filme focar apenas no romance da Kathy e do Heathcliff. Eu não vi outras versões de filmes dessa história, mas eu tava um pouco tensa em relação a isso, porque, gente, o filme não é um romance, sabe? Tem romance, mas não é sobre isso. Então, eu tava tipo, cara, não acredito que vai ser isso. Não é, o problema não é ter cena de sexo, gente. Realmente não é. A questão é realmente focar apenas nisso, sabe? Foi o que aconteceu. Diálogos muito bobos que nunca estiveram no livro. Por exemplo, tem uma situação que o pai fica pé da vida com a Kathy, que ela esqueceu que era aniversário dele. Um cara adulto ficando puto com a filha pequena porque eu esqueci que era aniversário, sabe? Não é muito coerente, parecia uma atitude de um adolescente, sei lá, sabe? Enfim, temos falta de personagens aqui, personagens importantes para impulsionar o Heathcliff com a sua vingança, ou seja, o irmão da Kathy, inexistente, não tem aqui, ele não existe, tá? Os filhos de todo mundo não tiveram, não existem, tá? Então,
a vingança do Heathcliff é só contra a Cathy. Só que não se sustenta muito, porque depois eles acabam ficando juntos, sabe? Por trás dos panos. Enfim. E uma simples comunicação entre eles também resolveu o problema, porque ela falou que amava ele, pronto, acabou. Entendeu? Aí estão juntos, tendo um caso, enquanto ela está casada. Enfim. A Isabella, que é a irmã do Linton, mãe do Heathcliff, né? Ela é completamente louca nessa história. Não sei o que aconteceu com aquela personagem. Ela tem comportamentos muito esquisitos e não civilizados, assim, meio obsessivos também. E eu não entendi muito bem o que ela é retratada ali, porque que ela tem essa questão. Ele faz dela como se fosse um cachorro num certo momento da história. E ela às vezes está submissa, às vezes ela também quer exigir domínio. Aí eu fico sem entender. Não entendi muito bem essa personagem. Enfim, a questão da classe também deles serem muito diferentes, sabe? Os Linston são caracterizados como ultra mega power ricos e a Cathy como ultra mega power pobre. E elas estavam, tipo, como se fosse uma família que já tivesse sido muito rica, só que estava na sua decadência. E o pai da Cathy, que era um bom pai na história, do livro, né? Meio que adotou uma personalidade híbrida dele com o irmão da Catherine, porque o irmão da Catherine não existe no filme. Então, eles meio que fizeram toda a personalidade do pai ser a personalidade do irmão do livro. E aí é um cara abusivo, é um cara que bebe pra caraca. Enfim, a escolha da Catherine pra se casar foi porque a família dela tá decadente financeiramente. Sendo que na história original era porque ela queria, ela sabia que o irmão não iria aprovar, né, o relacionamento, e que ela sim se preocupava com o futuro dela financeiro, né, quando ela se casasse com Heathcliff. É importante ressaltar aqui que a Catherine do livro, ela toma uma decisão e ela não é volátil na decisão dela. Ela sabe muito bem o que ela quer. Mas ela é volátil na reação dela e nos sentimentos dela. Então ela é completamente biruta, ninguém sabe o que lidar quando falar com ela. E aqui no filme teve uma boa percepção da vibe entre Catherine e Heathcliff. Eu achei, pelo menos, né? Que a relação deles foi bem retratada aqui. E essa questão do pai ter a personalidade do que seria o irmão da Cathy é muito esquisito também, porque é muito contraditório. Por que que ele adotaria uma criança pra depois ficar maltratando ela, sabe? Não sei. Eu achei esquisito, não foi muito bem explicado isso no filme também. Não tive nenhuma questão com figurino, nem cinematografia. Não acho que tem que ser completamente fiel. É uma adaptação, ou seja, tem que ter coisas que tem que ser adaptadas para o cinema. Só que, pelo amor de Deus, né? Tem que ter algumas coisas que, tipo, a essência do filme e motivação dos personagens é importante, gente. Isso faz parte da narrativa do livro. Tipo, eu fico pensando, quem não conhece o livro e vai lá ver o filme, pensa que o livro é o filme, e não é, entendeu? É muito parecido em certo nível, quem vai ver o filme do Retrato de Dorian Gray e vai ler o livro. Muita gente vai ler e pensa que vai ser safadeza atrás de safadeza. Mas no livro não tem, é muito tipo, todo clássico mostra na história, nas entrelinhas, sabe? A tensão e a química da Cathy e do Heathcliff existe aqui na história do livro, muito, inclusive, você sente, tá? Só que aqui também no filme e é muito explícito, isso não é um problema pra mim, mas você sente, como ela retirou muitas coisas da história que dava sustância e motivação para os personagens, você pensa que tudo neles, no filme, é vazio, entende? Parece que todas as ações deles têm um suporte vazio,
sabe? Enfim. No final das contas, o que eu percebi, a sensação que eu tive quando eu vi o filme e terminei. Odiei o filme? Não odiei o filme. Achei bem bocó. Assim, parecia uma fanfic da história, entende? Parece fanfic da história, uma fanfic hot da história. Isso não é um problema, entende? Mas isso, em partes, não é um problema, porque eu fui uma adolescente que lia fanfics, entenda. A diretora, ela começou a perceber que a água tava batendo na bunda, e aí ela colocou mais aspas nesse título. Ela colocou e começou a falar que é a minha versão da história. É minha versão. É uma versão de uma adolescente, realmente. Quando ela leu, realmente é fiel ao que ela percebeu quando era adolescente. E ela imaginava as coisas. Eu sinto que era como que essa é um projeto de fanfic da diretora. Mas enfim, triste. Eu fiquei um pouco triste. Vá sim pensar que tem alguma relação. Pense que é uma releitura, não uma adaptação, entende? É uma releitura. Então é isso, gente. Esse filme é uma releitura, não é uma adaptação da história. Não tem nada a ver, nada. E ao mesmo tempo, gente, tem releituras, é uma tristeza isso, porque tem releituras que são melhores também. Se você levar em consideração, por exemplo, a peça de Shakespeare da Megera Domada com Das Coisas que Eu Odeio em Você. Eu acho Das Coisas que Eu Odeio em Você maravilhoso. Mas enfim, galera, esse é o meu parecer, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. É isso, tá? Se inscrevam no meu canal, curtam meu vídeo, não me deem hate se vocês gostaram do filme, tá, gente? Eu não odiei, mas também não amei. E se vocês já leram o livro, por favor, coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam. E, enfim, é isso. Beijo, gente. Tchau, tchau.